Bom dia, bom dia. Mais uma semana com você aqui no Manhã Bandeirantes, falando de tudo aquilo que é mais importante para a sua vida. As notícias locais, as notícias que estão próximas a você, as notícias do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, as notícias da Grande São Paulo, sempre atentos ao que acontece em Guarulhos, a segunda maior cidade do estado, sempre atentos ao que acontece no ABC, uma das regiões mais ricas do país, e também no nosso litoral, onde há uma grande audiência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu começo falando um pouquinho sobre o grande assunto do final de semana, tema de todos os noticiários, a prisão preventiva, prisão temporária de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é uma prisão temporária? É aquela sem prazo para terminar, em que a justiça rotineiramente vai reavaliando a situação. A prisão, como vocês sabem, se deu, segundo a justificativa do ministro Alexandre de Moraes, por dois motivos. Uma vigília na porta do condomínio que poderia, segundo a justiça, gerar tumulto e insegurança, e outra, a tentativa de retirada da tornozeleira eletrônica. Me parece essa sim a alternativa muito forte que justifica a prisão. Tenho criticado muito o ministro Alexandre de Moraes aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro da liberdade editorial com responsabilidade que nós temos aqui e dentro das regras de democracia do país, mas dessa vez não há como concordar com o ministro Alexandre de Moraes de que havia justificativas realmente para a decisão da decretação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. E acho que o grande tema que surge a partir de agora, depois do, vamos chamar assim, factual, do fato ter acontecido e todos os desdobramentos dele no fim de semana, é a repercussão política. O que isso significa para o cenário político? E no meu entendimento, na minha opinião, falei isso ontem na Band News TV, uma questão muito objetiva. A direita se liberta de Jair Bolsonaro. Sim, acho que a prisão de Jair Bolsonaro é favorável à direita, ao contrário do que pode parecer no primeiro momento. Ora, Jair Bolsonaro era o grande nome da direita, era o homem que, se não mais candidato, por causa de todos os problemas com a justiça, seria o grande artífice de uma candidatura da direita. O grande líder é aquele a indicar um nome. Era isso, por exemplo, que esperava o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que tem sido muito leal pessoalmente e politicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas com a prisão, a tendência, aos poucos, eu entendo, que é de o bolsonarismo desaparecer. Sem mais a liderança de Jair Bolsonaro. Mas ele pode ser solto como foi Lula lá atrás. Tudo bem, mas o desgaste é grande. Ele não tem a mesma liderança que Lula tem na história política brasileira e muito menos os seus filhos e o clã Bolsonaro para sucedê-lo. Pode até surgir uma candidatura do clã Bolsonaro, mas a candidatura que vai disputar o segundo turno com Lula é uma outra candidatura de direita, aquela que está sendo liderada pelos governadores. O candidato mais provável ainda é Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior corre por fora, os dois têm se mantido quietos, discretos nos últimos dias, apesar da nota aí que foi divulgada no final de semana de repúdio à prisão de Bolsonaro pelo governador Tarcísio de Freitas, mas o fato é esse, o fato é que a direita se livra de Bolsonaro e da sua rejeição de alguma forma. A direita passa a ter a possibilidade de indicar um candidato que não do clã Bolsonaro e que possa vir muito mais forte, sem os precedentes todos de trapalhadas que Bolsonaro tem cometido. Mas essa visão é muito contra Bolsonaro. Não, absolutamente. Essa visão não é uma visão de crítica à família Bolsonaro. É simplesmente uma constatação de um cenário que foi se construindo e até por responsabilidade do próprio clã Bolsonaro. Vem aí um novo nome, vem aí uma candidatura da direita que não necessariamente, pode até passar, mas não necessariamente vai passar pela bênção de Jair Bolsonaro. Vamos ver quem será, e essa decisão não pode esperar muito, porque a direita está perdendo tempo, enquanto a esquerda tem um candidato absolutamente definido, forte e competitivo, que é o presidente Lula. 10 horas e 8 minutos. Enquanto